Olá, meu nome é Luana Brumana, esse daqui é o meu canal no YouTube e hoje a gente vai falar sobre dicas de como criar o hábito de leitura. Muitas pessoas enfrentam esse problema porque elas não foram estimuladas na infância a ler. Os pais não leram na hora de dormir ou não viram familiares próximos com um livro nas mãos durante o dia. Então, elas nunca normalizaram isso como algo pertinente a fazer durante a vida. A gente também tem algum problema sobre leituras obrigatórias nas escolas, porque temos um preconceito criado, tanto na infância quanto principalmente na fase da adolescência, onde, sinceramente, eu nunca vi um jovem, um adolescente de, sei lá, 15, 16 anos, fazendo algo obrigado e ele gostar disso. Então, quando você fala sobre leituras obrigatórias dentro da escola, você já cria um preconceito na cabeça dessa pessoa de que leitura precisa ser algo que você faz obrigado. Então, não há prazer quanto a isso. A gente também precisa falar sobre as pessoas não terem tanto tempo. A gente está vivendo uma realidade onde as pessoas trabalham 8 horas por dia e podem demorar cerca de 2 ou a 4 horas por dia para ir e voltar dos seus trabalhos. Então, são pessoas que trabalham 6 dias na semana e que no horário de lazer ela tá tão cansada ou ela precisa fazer tanta coisa dentro de casa que ela realmente não tem esse tempo de parar e ler algo. E a gente também tem um problema crônico nessa nova geração e nessas gerações anteriores de redes sociais. A gente tem aí um telefone que tem um acesso gigantesco a vídeos e informações infinitas, literalmente, e a gente acaba sendo desestimulado a pegar qualquer outra coisa, seja filme, seja livro, seja qualquer outra coisa, para ficar rolando e rolando aquela tela ali na sua frente. Então a gente vai precisar, para criar hábitos de leitura, a gente vai precisar ser um pouco rígido com o nosso tempo. As principais dicas que eu posso dar para você é: crie um horário de leitura, seja ele qual for. Seja assim que acordar, você lá ainda na sua cama, você lê 10 páginas. Ou no seu horário de almoço, enquanto você está lá esquentando sua marmita e lendo na fila do micro-ondas. Ou eu acho esse daí preferível antes de dormir. Porque quando você ainda está criando hábitos de leitura, ou até mesmo quando você está fazendo uma leitura mais difícil, um livro clássico ou um tema mais pesado, você vai sentir muito sono. Realmente, você vai sentir sono. Porque a leitura ele é um estímulo para o seu cérebro, então o seu cérebro está aprendendo de alguma forma, mesmo que o conteúdo do livro não seja aquele, tô lendo uma Shakespeare. Não, o seu cérebro ele vai se sentir cansado com isso. O que dormir é preferencial. Você afasta o seu telefone, as suas telas, o que vai ajudar também o seu cérebro a entender que aquele momento ali é o seu momento de descanso. Então você já vai se preparar para dormir, você vai ter um sono melhor se você ler durante a noite. A segunda dica é: crie uma meta de leitura. Não precisa ser uma meta gigantesca, do tipo, esse ano eu vou ler 100 livros. Todo dia eu vou ler 100 páginas. Quando você não tem esse hábito de leitura, 100 páginas é quase que impossível durante o dia. E 100 livros durante o ano também é. Então, crie uma meta possível. Eu vou ler esse livro esse mês. Dependendo do tempo que você tiver, vai ser até fácil. Mas é importante que você crie uma meta que você sabe que você pode cumprir, que está dentro dos seus horários, que está dentro de te respeitar mesmo. Você precisa respeitar o seu tempo. Porque senão você vai acabar sendo culpado, você vai se desestimular, você não vai gostar. E depois de criar essa meta, você pode até mesmo comemorar se você bater essa meta. Ou seja, comprando outro livro, ou saindo para tomar um café, lendo, ou qualquer coisa do tipo. Você precisa vincular a leitura a algo significativo, a uma conquista mesmo. Ler é uma conquista. Eu adoro criar a meta do tipo, eu vou ler um livro e quando eu ler o livro eu vou lá e compro outro. É assim, não acaba. Então, o terceiro ponto de dicas de leitura, eu acho que foi o mais pertinente para eu criar esse vídeo, de falar de
Leitura não precisa ser utilitária. Você está no seu momento de paz, de tranquilidade, de descanso que seja, e você não precisa ser útil nesse tempo. A gente vive numa sociedade capitalista onde todo momento que a gente vive, a gente precisa estar, a gente precisa ser útil, a gente precisa estar aprendendo algo, a gente precisa estar falando sobre algo interessante, sobre algo pertinente. Mas nem sempre é isso, a vida não é isso, a vida não precisa significar isso. Então, quando você for ler um livro, você pegue o tema que você acha mais interessante. O tema que você acha interessante, que você tem aptidão, ou mesmo não aptidão, mas interesse genuíno sobre aquilo. Eu vejo muitas pessoas ao meu redor, principalmente nas redes sociais, que eu sei que elas não têm o hábito de leitura, porque eu convivo com elas, e toda vez que elas postam sobre leitura é sempre sobre desenvolvimento pessoal, que é literalmente um nicho agora criado no autoajuda, que ele serve para algo. Ele literalmente é uma leitura que serve, de servidão. É aquele do como ser milionário em um ano, ou como Primo Rico, Pai Pobre, sei lá como é que é o nome. São livros de desenvolvimento, como ter mais atenção, como isso, como aquilo. Aqueles passo a passos doidos de, tipo assim, como ser mais útil no seu dia. E a gente já vive esse tempo todo, a todo momento no nosso dia a dia, a gente já está produzindo algo. Quando a gente tá nas redes sociais, a gente está produzindo. Embora você não esteja percebendo, você acha que esteja consumindo vídeos curtos, você está produzindo. Porque você também, naquele momento, você também está pensando em comprar. Você está produzindo informação e também está ativando uma parte do seu cérebro que você fala assim: poxa vida, esse produto aqui é interessante, vou botar ele na minha lista e quando eu tiver dinheiro eu compro. Então, mesmo quando você está no seu lazer de rede social, é um ponto importante de você perceber isso, de que você está consumindo, mas alguém também está produzindo sobre você. Então a leitura não precisa ser utilitária. Você pode ler romance, você pode ler fantasia, você pode ler suspense, você pode ler N coisas. N coisas. Você pode ler sobre espaço e ele não. Você pode ser contador, que isso não vai impactar em nada na sua vida profissional. Mas que é algo interessante para você mesmo. Porque é interessante para o seu cérebro, é interessante para você conversar com outras pessoas sobre o assunto. A quarta dica é relacionado a formato. Leia da forma que precisar, ou seja, leia em e-book ou ouça um audiolivro. Muitas pessoas elas têm preconceito para falando do tipo assim, e-book não é livro, audiolivro não é livro. Gente, é livro, independente de tudo. Então, é muitas vezes mais prático você levar um e-book no seu telefone, no seu Kindle, que vai te permitir ler exatamente em qualquer lugar que você esteja, sem precisar levar o livro, ou seja, não é uma fila de banco, que ainda existe, num supermercado, enquanto está esperando a fila da carne. Enfim, qualquer lugar que você esteja esperando é um momento ideal para você ler. No trem, no ônibus, enfim, no seu transporte. Que também é uma dica muito essencial. Leia no seu transporte se você não sente enjoo. Então, o e-book ele vai te tornar prático algo que você nem imaginava ter. Porque, tipo assim, eu tenho o caminho. Esse lado aqui. Eu tenho o caminho dos reis, ele pesa 2,5 kg. E eu levava ele para os lugares que eu queria. Eu pensava assim, poxa, eu vou ler esse livro em algum momento desse dia. E ele é muito pesado. Ele realmente é muito pesado. Então, se eu não tivesse tão teimosa e pegasse ele para ler no Kindle, ele não iria ficar pesando na minha mochila. Enfim. E também tem os audiolivros. Eles são uma nova categoria. A Esquilo, inclusive, ela é o Audible e a Esquilo são duas plataformas pagas, onde você consegue encontrar a maioria dos livros. Você pode ler enquanto está fazendo outras coisas. E eu acho isso muito importante. No sentido de, tipo, você está na academia e você não está escutando música, você está lendo. Porque você está prestando atenção na história que está
sendo passada no seu fone de ouvido. Tem a Esquilo e tem o Audible, que são 2 plataformas pagas, onde você consegue encontrar a maioria dos livros, mas também tem algumas partes onde você consegue encontrar alguns livros que você consegue encontrar no Spotify e no YouTube, só pesquisando o nome do livro e botando o audiobook, ou audiolivro, né? Senão vai aparecer em inglês. De qualquer forma, leia. Seja em qualquer lugar que você esteja, seja na sua hora de dormir. Recapitulando as dicas. Crie um horário para leitura, ou seja rígido com esse horário. Não pule horário. Você tá cansado lá, mas vai lá, lê nem que seja 5 páginas durante a sua noite. Lê. 5 páginas, 10 páginas. Crie uma meta de leitura, um livro por mês, e quando perceber que tá pouco, aumente essa meta, dobre a meta. Vamos dobrar a meta. Terceira dica: leitura não precisa ser utilitária, ou seja, leia o que te ache pertinente, que você acha interessante. Você não precisa ser útil no seu tempo de ócio. E a quarta dica é: leia em qualquer formato, que caiba no seu tempo, que caiba na sua rotina. Porque quando você quer criar qualquer tipo de hábito, além de você ter certa rigidez, nesse sentido de você cumprir com as suas metas, é você realmente abrir a sua rotina e adaptar o que você está fazendo na sua rotina. Porque, da mesma forma como é impossível para uma pessoa que trabalha 10, 12 horas por dia ter uma rotina a la Manu City de acordar 4 horas da manhã para treinar, é também impossível você criar uma rotina de leitura de 5 horas no momento que você trabalha dobrado, literalmente. Então, crie algo que caiba na sua rotina. Crie uma meta, estabeleça um prazo que seja pertinente. E não se sinta culpada se você não conseguir cumprir. Porque rotina é uma coisa difícil, as coisas acontecem na vida. E é isso, a vida é isso. Então, eu acho que há uma importância de você ler, principalmente para você ser uma pessoa mais interessante para conversar, começando por isso. E também porque você se torna interessante para você mesmo. Você vive, quando você lê, você vive 1000 vidas. E não sou eu que digo isso, é o George Martin, se eu não me engano. Você vive 1000 vidas enquanto você está lendo, principalmente ficção. Não ficção já é um ponto mais afastado, mas você está exercendo a imaginação, você está exercendo a empatia. Você lendo, você se torna um ser humano melhor. E é isso, gente. É isso, esse é o meu primeiro vídeo no canal e a gente tá falando sobre como criar o hábito de leitura. Qualquer coisinha você pode falar aqui nos meus comentários. Não esquece de me seguir se achar interessante. Vai ter vídeo toda terça e quinta. Então se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, vai estar o card aqui embaixo. Então é isso, beijinho e até mais.